Exercício número 5. Sabendo que o subnível 4s1 é o mais energético de um átomo, responda. Letra A. Qual o número total de elétrons desse átomo? E letra B. Qual o número de camadas eletrônicas desse átomo? Bom, vamos ser bem práticos. Usando o diagrama que você deve construir, saber construir esse diagrama para facilitar a tua vida, você vai localizar o 4s1, ou melhor, o 4s no diagrama. 4s está aqui, ó. Vou destacar aqui ó, o 4s. Para eu chegar no 4s, eu preciso primeiro passar por uns elétrons das camadas anteriores, ou de subníveis anteriores, certo? Então eu vou deixar aqui e a gente vai começar a distribuição eletrônica e a gente vai parar no 4s. Vamos lá? Então, ó, acompanha ali. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Parou. Tá aqui. Agora, o que tu fazes? Agora você vai somar os números que representam os elétrons nos níveis e nos subníveis. Ou seja, 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 e mais 1. Esse é o total de quanto? 2 mais 2, 4 mais 6, 10, 18, 19 elétrons. Qual o número total de elétrons desse átomo? Está aqui a resposta. 19 elétrons. Beleza? Então essa é a resposta da letra A. Agora vamos para a letra B. Qual o número de camadas eletrônicas desse átomo? Veja, olhando a distribuição eletrônica, você consegue determinar qual o número de camadas. Tem camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Quantas camadas tem, então? 4 camadas. Qual é a camada de valência? Vamos um pouquinho mais. Camada de valência igual a 4. Quantos elétrons de valência possui? Só tem um elétron aqui na camada 4. Um elétron. Olhando ali a distribuição eletrônica, ele terminou em qual subnível? S. Então ele é um elemento do bloco S. Ele é da coluna 1. É da família 1. Por que é da família 1? Porque ele tem um elétron um elétron de valência. É da família 1, da coluna 1. Família ou grupo? Tem nome essa família? Tem um nome específico. Metais alcalinos. Se você for na tabela periódica, você vai localizá-lo aqui, ó. 4s1. Quem é o elemento cuja configuração termina em 4s1? Camada de valência 4. Tem 4 camadas. A quarta camada aqui, ó, camada de valência representa o quê? A linha. Linha 1, 2, 3, 4. Período. Então, nós estamos nesse período aqui. Quantos elétrons de valência tem? 1. Então, é o potássio. E você viu que o número de elétrons é igual a 19. Deixa eu só te dar mais uma informação rapidinho aqui, ó. Caso você resolva algum exercício onde eles pedem faça a distribuição eletrônica utilizando a abreviação como cerne do gás nobre. O que é um cerne? Cerne é como se fosse o caroço de alguma fruta, por exemplo, um abacate que tem um caroço, um ameixa que tem um caroço, é algo mais no interior, certo? Então, quais são as camadas anteriores, quais são os elétrons anteriores à da camada de valência? O que você faz? Você encontrou o átomo na tabela periódica.
Aí você vai se perguntar, qual é o gás nobre anterior ao potássio, cujo número atômico é 19? Só para lembrar, quem são os gases nobres? Os gases nobres são esses elementos aqui. Qual é, novamente a pergunta, qual é o átomo anterior ao potássio e que é um gás nobre? 19. Qual que é o anterior a 19? 18. Quem que é? É o argônio. Então você pode encontrar e você pode fazer a distribuição eletrônica do potássio simplesmente assim. Entre colchetes, a distribuição eletrônica do argônio vai ser a distribuição eletrônica do argônio e você vai terminar com a distribuição eletrônica do potássio que você tem aqui, ó, 4s1. Por quê? Porque o argônio tem 18 elétrons. Olhando aqui, ó, a distribuição eletrônica do potássio, 2 mais 2 mais 6 mais 2 e mais 6 é quanto? 18. Ou seja, até aqui, até o 3p6, nós temos a distribuição eletrônica de quem? Do gás nobre mais próximo, ou melhor, o gás nobre anterior a ele, que é o argônio. E aí termina como? Termina em 4s1. Essa é uma forma de abreviar e também de fazer uma distribuição eletrônica usando a abreviação do cerne como gás nobre. Tá? Então seria uma abreviação da configuração eletrônica usando cerne do gás nobre. Por que gás nobre, professor? Porque os gases nobres eles têm as camadas eletrônicas todas preenchidas, cheias, não tem nenhuma vazia, ou seja, tem estabilidade. Portanto, você pode utilizar como distribuição anterior, que é o cerne, que é o caroço, você pode utilizar do gás nobre, que sempre vai ser o gás nobre anterior ao determinado elemento químico. É sempre o gás nobre anterior ao determinado elemento químico. Você encontra o gás nobre anterior ao elemento químico e aí você coloca-o entre colchetes, esse é o símbolo, e aí você termina a distribuição eletrônica como está descrito do determinado elemento químico. No caso aqui, 4s1. Fechou? Então, te dei mais uma informação além da resposta aí da questão. Um abraço.